nesta passagem, neste salmo, neste poema, Salmo 71. São as súplicas de um ancião. Salmo 71. Está escrito assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma, consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice a escanse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Eu gostaria então de tratar nessa manhã, irmãos, sobre o Deus, o verdadeiro refúgio na velhice. Vocês estão acostumados a ouvir que a velhice é a idade de ouro, ou a melhor idade. Será mesmo? Você acredita nisso mesmo? A Bíblia é muito realista quando trata da velhice. Quando Salomão está escrevendo Eclesiastes, ele compara a velhice com uma tempestade, e compara a velhice com uma casa que está em ruínas. Na velhice tem coisa boa? Claro que tem. Quem não quiser ficar velho, é só morrer jovem. Um dia uma repórter estava entrevistando um homem que estava comemorando 100 anos. E a repórter perguntou: qual o segredo para chegar aos 100 anos? Ele respondeu: só não morrer. A velhice fala de experiência, né? De conhecimento, de maturidade. Mas certamente a velhice tem seus pesos, né?
As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados, e as cãs aparecem, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Então, a velhice tem suas lutas, sim. É por isso que o Dr. Billy Graham, no seu último livro, De Volta para Casa, disse que a velhice não é para os fracos. E para mim essa frase valeu o livro dele. A velhice não é para os fracos. Esse salmo foi escrito para tratar da velhice. Esse salmo é um salmo do ancião. E se vocês notaram comigo, não há autoria do salmo. Portanto, é um salmo anônimo. Embora não haja menção do autor, comentaristas de boa cepa, como João Calvino, como Matthew Henry e como Charles Haddon Spurgeon, afirmam que esse salmo foi escrito por Davi. E eu estou inclinado a concordar com eles, porque o contexto do salmo tem tudo a ver com Davi. Tem tudo a ver com a velhice de Davi. E é uma coisa muito curiosa em Davi. Quem sabe quantos anos Davi viveu aqui? Quantos anos? Alguém? Davi viveu 70 anos. 70 anos. E lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, está escrito que Davi era muito velho, com 70 anos. Aí você vai conhecer a história do Davi. Davi viveu a sua juventude lá nos desertos de Belém, correndo atrás de ovelhas, tangendo a sua lira, enfrentando ursos, leões. E não foi vida fácil, certamente, porque é muito calor, a pele tostada do sol, não tinha bronzeador, não tinha filtro solar. Que foi, minha princesinha? Vem cá, o que você quer? Querendo a mamãe? Cadê a mamãe dela? Está aqui? Papai? Alguém? Quem pode cuidar dela para mim? Vem cá, minha princesa, cuida dela para mim, tá bom? Então Davi passa a juventude dele assim. Depois, isso com 20 anos, até os 20 anos. Depois, até aos 30, são 10 anos, Davi passa fugindo do sogro, pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas, dormindo no relento. Então não foi vida fácil durante 10 anos. Você imaginou o que é uma pessoa ser perseguida 10 anos seguidos? A situação era crítica. Pode vir cá, princesa, cuida dessa lindeza aí. Aí Davi passa 40 anos sendo rei. Então ele assume o governo, assume o reinado com 30, reina 40, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, completa o período de quê? 70 anos. Quando você estuda a vida do Davi, a vida dele foi muito turbulenta. Esse camarada começou a ser guerreiro muito jovem. A vida toda dele foi uma vida de empreitada, de guerras, de lutas, de campo de batalha. Foi uma loucura. Aí eu entendo que a Bíblia diz que com 70 anos ele estava muito velho. Muito velho. Agora, ele vai enfrentar seus maiores problemas na velhice. Porque se você percebeu, ele vai viver uma crise familiar medonha. Uma crise familiar medonha. O estupro da filha,
Primeiro o adultério dele, o assassinato do Urias, depois vem o estupro da Tamar, depois vem o assassinato do Aminon, depois vem a fuga do Absalão, depois vem a volta do Absalão, depois tem a conspiração do Absalão, depois tem a morte do Absalão, depois tem a conspiração de um outro homem chamado Seba, depois tem a conspiração do Adonias. Então o homem não teve paz. Teve paz não. E esse salmo é um espelho das crises, das lutas que ele viveu ao longo da sua vida até a sua velhice. Então, esse é o pano de fundo para nós entendermos melhor esse salmo. Há 4 verdades aqui que eu vou tratar. A primeira, o Senhor é o nosso libertador no presente. Versos 1 a 4. Segundo, o Senhor é o nosso apoio desde o passado. Versos 5 a 13. Terceiro, o Senhor é a nossa esperança no futuro. 14 a 21. Finalmente, em quarto lugar, o Senhor é o motivo do nosso louvor continuamente. Versos 22 a 24. Esse é o esboço homilético desse texto, que vamos começar a tratar com vocês a partir de agora. Então vamos ver, em primeiro lugar, o Senhor é o nosso libertador no presente. Primeiro ponto, a oração é a arma poderosa dos fracos. Leia comigo o verso 1. Vamos juntos? Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Quem está precisando de refúgio? Uma pessoa fraca. É oração, é para os fracos. Só ora quem se sente fraco. Precisa de quê? De refúgio, de abrigo, de apoio, de socorro, de ajuda. E nas muitas fugas de Davi, muitas, Davi chegou a ponto de desesperar e procurar abrigo até entre os maiores inimigos. Da primeira feita, ele se fingiu de doido. Da segunda feita, ele quase sossobrou, porque ele estava indo como escudeiro do rei filisteu para atacar Israel. Foi a providência de Deus que o tirou daquela situação. Então Deus o protegeu muitas vezes, para que ele não fosse o quê? Envergonhado. Segundo, a oração não é baseada em méritos, mas na justiça divina. Versículo 2. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Ou seja, não chega para Deus, oh Deus, eu mereço, eu sou um guerreiro, eu sou um fiel, já matei um leão, já matei um gigante, já matei um leão, um urso, um gigante, eu já livrei Israel de tantos riscos, então Senhor, eu tenho uma folha corrida de trabalho, e eu estou aqui pleiteando os meus direitos. Não, ninguém chega diante de Deus reivindicando direitos, com méritos, com a folha corrida de trabalho prestado. Então eu chego diante de Deus já com credenciais, com merecimento suficiente para receber nada. Não, você ora baseado na justiça de Deus e não nos seus méritos pessoais. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Terceiro, Deus é a nossa morada mais segura. Versículo 3. Você pode ler comigo 3? Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve. Se você perceber e ler 1 Samuel, você vai notar que muitas vezes Davi não via saída. Saul vinha para matá-lo, com 3.000 soldados, escolhidos a dedo, e Davi às vezes está num deserto, às vezes Davi está numa caverna, às vezes Davi está num lugar de campo aberto, e quando parecia que o inimigo ia prevalecer, Deus abria um caminho, Deus abria uma porta da providência, Deus arranjava um jeito desse camarada sair. Só que ele vai orar e vai dizer o seguinte: Deus, não é aquela caverna de Adulão, não é aquele deserto lá perto do Mar Morto, o Senhor é a minha morada. E aqui está um ponto muito bonito, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo é que são protegidos. Não é a tranca, não é o alarme, não é o seguro,
não é o guarda-costa,